Sabe quando a gente pensa no dia a dia, como as emoções dão tom? Lembrei daquela história, acho que você conhece, do motorista de ônibus lá em Nova York. Um calor infernal, sabe? Todo mundo de cara amarrada e ele super gentil, cumprimentando um por um. Ah, sim, lembro dessa história. E nem todo mundo respondia bem, né? Mas ele seguia firme ali na dele. Exato. Mostra bem como as emoções estão aí o tempo todo e como a gente pode escolher como lidar com elas, né? Não só reagir. E é bem esse universo que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nas ideias de um livro que, nossa, fez muito barulho. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. A ideia central dele é forte, né? Que a tal da inteligência emocional, o QE, pode ser assim tão ou até mais importante que o QI para a gente se dar bem na vida, ter bem-estar. É provocador mesmo. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar esses conceitos principais da inteligência emocional. E ver como aplicar isso, sabe? No dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde também. Tudo com base no que o Goleman pesquisou. É um jeito de pegar o essencial desse conhecimento de forma, sei lá, rápida e mais profunda. E é interessante pensar no contexto da época, né? Goleman meio que dizia, olha, a ciência finalmente está conseguindo olhar para o coração, entende? Entender melhor o poder das emoções, que antes era visto como irracional, quase um problema. Aquela visão antiga do Homo sapiens só como espécie pensante, bom, ela era bem limitada. As emoções não são só barulho, elas têm uma função enorme. Com certeza. Aquela ideia de que, se tem QI alto tá garantido o sucesso, isso caiu por terra, né? Tem até aquele estudo famoso de Harvard, que acompanhou os estudantes por um tempão. Sim, décadas. E viram que nota alta e QI sozinhos não previam quem ia ser mais bem-sucedido ou feliz. Faltava alguma coisa ali. Exato. E o Goleman explica isso falando das nossas, duas mentes. A mente racional, que pensa, analisa. A consciente, né? E a mente emocional, que é mais impulsiva, poderosa e, às vezes, parece ilógica para a razão. É o clássico cabeça versus coração. E o ponto-chave é, quanto mais intensa a emoção, mais a mente emocional tende a tomar as rédeas, sabe? Faz sentido. E isso tem a ver com a evolução do cérebro, né? Tem tudo a ver. Simplificando bastante, as partes mais antigas do cérebro lidam com instintos, emoções básicas, o sistema límbico, onde fica a amígdala, que é tipo um alarme rápido, e a parte mais nova, o neocórtex, trouxe o pensamento complexo, o planejamento, e isso é incrível. A capacidade de ter sentimentos sobre os nossos próprios sentimentos. Nossa, que complexo! Exato. Isso deu uma riqueza enorme para a nossa vida emocional. Só que o alarme emocional, o límbico, ainda é muito rápido, muito potente, principalmente em crise, né? E para a gente conseguir navegar nisso tudo, o Goleman, muito baseado no trabalho do Salovey, destaca 5 competências principais. A primeira, que parece ser a base de tudo, é a autoconsciência. É você saber o que está sentindo, na hora que está sentindo, reconhecer mesmo. E aí, depois de saber o que você sente, vem o desafio do autocontrole, que é conseguir lidar com isso, né? Gerenciar as emoções para elas não te atropelarem, não causarem estrago. É escolher a resposta, não só reagir no impulso. Entendi. Depois ele fala da automotivação, que é usar as emoções para te ajudar a chegar num objetivo, né? Adiar a recompensa, não desistir fácil, manter o foco. Isso. E as duas últimas olham mais para fora. A empatia, que é essa capacidade de sacar o que o outro está sentindo, se colocar no lugar dele mesmo. Fundamental para qualquer relação. Fundamental. E, por último, as habilidades sociais. Que é usar tudo isso, autoconsciência, autocontrole, empatia, para interagir bem com as pessoas. Inspirar, conversar, resolver conflito. É a inteligência emocional em ação com os outros. E o ponto mais animador, eu acho, é que Goleman bate muito na tecla de que, diferente do QI, que a gente tende a achar mais fixo, essas 5 competências, elas podem ser aprendidas, podem ser desenvolvidas. Não é destino, é habilidade. Que alívio. Sobre a autoconsciência, eu adoro aquela história do samurai e do mestre Zen. Você lembra? Lembro, sim. É ótima. O samurai chega bravo, né?
exigindo que o mestre explique o céu e o inferno. Aí o mestre insulta ele. Isso, provoca ele. O samurai fica uma fera, puxa a espada, aí o mestre fala: isso é o inferno. O samurai, na hora, percebe, né? Vê a própria raiva, se acalma, guarda a espada. E isso é o céu, o mestre conclui. É perfeito. É essa capacidade de se observar. O Goleman chama de meta-atenção, tipo uma consciência sobre a própria consciência. Perceber a emoção sem ser levada por ela. E quando falta isso? Bom, tem até um termo clínico para dificuldade extrema nisso. Alexitimia. Simplificando, é a pessoa que tem dificuldade de identificar e até de falar sobre o que sente. Parecem meio desconectadas. O caso Elliot, que o Damasio estudou, é um exemplo forte. Ele perdeu a capacidade de sentir as emoções depois de uma cirurgia. A lógica estava intacta, mas ele não conseguia tomar boas decisões na vida. Porque os sentimentos guiam a gente, né? São informação pura. Nossa, faz todo sentido. E quando falta o autocontrole? Aí vem o tal do sequestro emocional, né? Aquele momento que a gente explode. Exatamente. É quando a amígdala, nossa sentinela, dispara o alarme e assume o controle antes que a parte pensante, o neocórtex, consiga processar tudo. Como funciona isso no cérebro? É muito rápido. O sinal do que a gente vê ou ouve chega e vai tipo quase direto para a amígdala. É a via rápida. Ao mesmo tempo, a informação mais completa está indo para o neocórtex, a via lenta. Só que a amígdala já pode ter disparado uma reação, um medo, raiva, antes da gente entender direito a situação. É uma herança da evolução, útil para perigo imediato, mas que hoje pode dar problema. Entendi. Como naquela história trágica da menina, a Matilda Crabtree, que foi brincar de assustar os pais, se escondeu e o pai, no susto, achou que era um invasor e, puf, reagiu antes de reconhecer a filha. Uma tragédia. A amígdala aprende por associação, sabe? Às vezes dispara alarmes por causa de medos antigos que nem fazem mais sentido hoje. Quem ajuda a frear isso é o córtex pré-frontal, nosso gerente, que avalia melhor e pode acalmar a amígdala. Tá, então na prática, como a gente pode gerenciar melhor essas emoções mais difíceis? Raiva, ansiedade, tristeza. O Goleman sugere que um passo fundamental para todas elas é primeiro reconhecer os pensamentos, aquele monólogo interno que fica alimentando a emoção, sabe? Sei, aquela vozinha. Essa mesma. E aí, em vez de só explodir, porque aquela ideia de catarse, de botar tudo pra fora, nem sempre resolve. Às vezes até piora. Ou ficar ruminando, pensando sem parar naquilo, o que só aumenta a ansiedade e a tristeza. A chave é tentar reavaliar a situação. Ver por outro ângulo, sabe? Reenquadrar. Ou buscar distrações que te façam bem, ou simplesmente dar um tempo. Sair de cena para esfriar a cabeça. Entendi. Aprender a identificar o gatilho e o padrão de pensamento já ajuda muito, né? Exato. E ele menciona também o bom humor, a risada. Parece que ajudam a gente a pensar de forma mais aberta, mais criativa, para achar soluções. Tem até uns estudos que ele cita sobre isso. Interessante, né? Muito. Agora, saindo um pouco da gente e indo para a conexão com os outros. A empatia. Ele fala daquele caso do cirurgião alexitímico. Ah, sim. O Gary, né? Que não conseguia entender por que a noiva estava chateada. Faltava essa conexão emocional. E Goleman lembra numa coisa crucial. A maior parte da comunicação emocional não é com palavras, né? É o tom de voz, a expressão do rosto, a postura. Exato. Mais de 90% dizem alguns estudos que ele cita. A empatia começa cedo, viu? Bebês já choram quando ouvem outro bebê chorar. É contagiante. E a forma como a gente é criado influencia demais. O Daniel Stern falou da sintonização. Quando os pais ou cuidadores conseguem espelhar, validar os sentimentos da criança, isso ajuda ela a se sentir compreendida e a desenvolver essa capacidade de entender o outro. Faz sentido. E para a gente conseguir ser empático, precisa de uma certa calma interna, né? Para poder perceber os sinais do outro que muitas vezes são bem sutis. E tem a ligação da empatia com a ética, né? Tem sim. O Martin Hoffman argumenta muito isso. Sentir com o outro geralmente leva a gente a querer cuidar, a agir de forma mais moral, digamos. E o Goleman aponta o contrário também. Ele reporta estudos que mostram que uma característica comum em pessoas que cometem atos violentos, abusivos,
é justamente uma falha grande na empatia, uma incapacidade de se conectar com o sofrimento do outro. Pesado isso. É, ele apresenta esses dados observados, claro, sem fazer um julgamento moral direto, mas destacando como a empatia é crucial para a gente viver junto, né? E a partir da empatia, a gente desenvolve as habilidades sociais, que é usar essa compreensão para interagir bem. Isso. Existe o tal do contágio emocional. A gente está o tempo todo mandando e recebendo sinais emocionais sem nem perceber direito. E isso pode criar uma sintonia, um rapport com as pessoas. Ah, tipo quando a gente sente que o santo bateu. Pode ser. E pessoas com boas habilidades sociais costumam ser boas nisso. Criar sintonia, inspirar, persuadir, acalmar os outros, resolver brigas. Liderança tem muito a ver com isso. E a falta disso? A inépcia social, como ele chama. Cita um exemplo de alguém que era super desajeitado socialmente e como isso trazia problemas. Tem até um exemplo ótimo de como crianças populares entram num grupo brincando, diferente das impopulares. As populares primeiro observam, entendem a brincadeira e aí entram no clima. As outras chegam meio que interrompendo, querendo mudar tudo. Falta sintonia. É verdade, a gente vê isso. E para ilustrar a maestria nisso, tem a história fantástica do mestre de Aikido, o Terry Dobson, no metrô de Tóquio. Lembra dessa? Conta aí. Entrou um trabalhador bêbado, enorme, super agressivo no vagão, gritando, empurrando, todo mundo apavorado. O Dobson, que era mestre em Aikido, pensou em intervir na força, mas antes que ele fizesse algo, um senhorzinho japonês, bem calmo, começou a conversar com o bêbado. Mas conversar de verdade, com curiosidade genuína. Ah, você bebeu saquê? Que bom, eu adoro saquê. Mas o que aconteceu? Você brigou com a esposa? Tá triste? Nossa, que coragem. E o agressor, que esperava a briga, foi totalmente desarmado por aquela calma, aquela empatia. Ele começou a chorar, contou os problemas dele pro velhinho e se acalmou. A inteligência emocional venceu a força bruta ali. Pura conexão. Que história incrível. Mostra como isso se aplica em tudo, né? Vamos ver mais na prática? Nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Sim. Aí, a pesquisa do John Gottman, que Goleman cita bastante, é demais. Ele basicamente descobriu que conseguia prever com a precisão assustadora quais casais iam se divorciar só de observar como eles lidavam com conflitos. Ele identificou uns padrões bem tóxicos, mas um dos piores mesmo é o desprezo. Sabe? Sarcasmo, zombaria, revirar os olhos, insultar o parceiro, isso corrói a relação. E qual o antídoto para isso? O principal que Gottman propõe é cultivar ativamente o respeito e a admiração um pelo outro. Lembrar das coisas boas, expressar apreço. Parece simples, mas faz uma diferença enorme. Faz sentido. E ele notou também umas diferenças que muitas vezes têm a ver com a socialização de gênero que o Goleman descreve. Em média, né? Mulheres tendem a ser mais ligadas nas emoções do relacionamento, buscam mais conversar sobre a relação. Enquanto homens, às vezes, têm mais dificuldade com um conflito emocional direto. Podem acabar se fechando, sabe? O que o Gottman chama de muro de pedra, stonewalling. É uma forma de evitar a sobrecarga emocional, mas que impede a resolução. E como lidar com isso? Uma dica prática é o casal aprender a reconhecer os sinais de que um dos dois, ou os dois, está ficando sobrecarregado. O coração dispara, a respiração fica curta, e aí combinar de fazer uma pausa. Olha, tô ficando nervoso, vamos parar por 20 minutos e depois a gente volta, para esfriar a cabeça e poder ouvir o outro sem ficar na defensiva. Boa dica. E no trabalho? A inteligência emocional faz diferença lá também? Imagino. Muita. Goleman dá exemplos de como a falta disso na liderança pode ser um desastre. Tipo, a equipe que tem medo de avisar o chefe autoritário sobre um problema e aí acontece um acidente. Nossa. Ou o impacto de uma crítica feita de forma humilhante, sabe? Que ataca a pessoa em vez de focar no problema. Isso desmotiva totalmente. Ele defende a crítica construtiva, específica, focada no comportamento, que oferece solução e é dada com empatia, em particular. E no trabalho em equipe? Aí a dinâmica emocional é tudo. Tem uns pesquisadores, Sternberg e Williams, que falam da inteligência de grupo.
Um grupo pode ser mais inteligente que a soma das pessoas ou bem mais burro, dependendo de como as pessoas interagem. Tem um estudo super legal que ele cita, feito nos laboratórios Bell, sobre os trabalhadores estrela. O que diferenciava os caras que mais se destacavam não era só o QI, era a capacidade de construir redes informais, saber quem procurar para pedir ajuda, para trocar informação, construir confiança. Eram mestres em habilidades sociais e automotivação. Sabiam colaborar. Interessante. E a ligação com a saúde? Isso também é um ponto forte do livro, né? A mente e o corpo super conectados. Total. Goleman junta muitas pesquisas que mostram como emoções que ele chama de tóxicas podem literalmente fazer a gente adoecer. Por exemplo, raiva e hostilidade crônicas, ligadas a maior risco de problema no coração. Estresse, ansiedade crônica podem mexer com o sistema imunológico. A depressão pode atrapalhar a recuperação de doenças. Impressionante. Por outro lado, ter bons relacionamentos, apoio social, parece que protege a saúde. Tudo isso mostra como é importante a gente gerenciar as emoções e também como a atenção médica precisa olhar para o paciente como um todo, né? Incluindo o lado emocional. Sim, considerar o medo antes de uma cirurgia, por exemplo. Exato. E técnicas de relaxamento, mindfulness, tudo isso pode ajudar muito. Bom, isso tudo leva a gente a pensar, tá, mas como a gente cultiva essa inteligência? Em nós e nos outros. Goleman fala do custo do analfabetismo emocional, né? Cita dados preocupantes sobre problemas entre jovens. Ele discute muito a interação entre o nosso temperamento, aquilo que a gente já traz meio de fábrica, sabe? Algumas tendências, e as experiências que a gente vive. A infância e a adolescência são fases-chave, o cérebro está super plástico, é uma janela de oportunidade para moldar hábitos emocionais mais saudáveis. A criação pode reforçar tendências ruins ou ajudar a construir resiliência. Mesmo em casos de trauma. Mesmo em traumas mais sérios, como o transtorno de estresse pós-traumático TEPT, ele mostra que o cérebro tem capacidade de reaprender. Claro, exige esforço, muitas vezes terapia, mas é possível mudar esses circuitos emocionais. E a proposta dele para ajudar nisso é levar a tal alfabetização emocional para as escolas, né? De forma séria, estruturada. Programas como aquele Self-Science que ele descreve ensinam mesmo como reconhecer emoções, controlar impulsos, tipo a técnica do semáforo, parar, pensar, agir, desenvolver empatia, comunicar o que sente, resolver conflitos. São habilidades para a vida. Exato. E ele relata que os resultados, quando esses programas são bem feitos, são bem positivos. Melhoram o comportamento dos alunos, a concentração, até o desempenho acadêmico e, claro, as habilidades sociais, os relacionamentos. A ideia é que ensinar isso cedo pode prevenir muitos problemas lá na frente. É um investimento. E o segredo parece ser começar cedo, né? E ter consistência, envolver a escola, a família, a comunidade, para a mensagem ser reforçada. Bom, acho que para a gente ir fechando nossa conversa, a grande mensagem que fica das ideias do Goleman é essa. Inteligência emocional não é um luxo, né? É um conjunto de habilidades super práticas, essenciais e o melhor, que a gente pode desenvolver. Elas impactam tudo: relacionamento, trabalho, saúde. Não é sobre não sentir, mas sobre sentir com inteligência, usar as emoções a nosso favor. Exatamente. E talvez a reflexão final para quem nos ouve, inspirada no que Goleman traz, seja essa. Se a gente sabe, com base em tanta pesquisa, o impacto enorme que as emoções têm em quase tudo na vida, desde a saúde do corpo até a clareza do pensamento, que tipo de mudança a gente poderia ver como pessoas e como sociedade se a gente decidisse de verdade priorizar o desenvolvimento da inteligência emocional? Se isso fosse tão fundamental na educação, no crescimento pessoal, quanto aprender a ler e escrever. Como seria esse mundo? Fica aí a pergunta, né? Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração profunda das ideias tão impactantes de Daniel Goleman sobre inteligência emocional.